Se eu jogo pra maioria a decisão, imagina que você tem 3 filhos na sua casa, você e sua esposa vão implantar uma democracia plena na tua casa. E aí os seus filhos são filhos ali, que são crianças, né? De 7 anos, 8 anos, 10 Não tem anos. conhecimento suficiente. Vamos decidir o que a gente vai comer em casa. Só porcaria. Vamos decidir se a gente vai pra aula ou não. Não vai pra aula. Claro, e a democracia é isso, né? São, hoje, 80% da população adulta brasileira é analfabeta funcional. E ela decide o futuro da nação, basicamente, escolhendo seus candidatos. Mas calma. Não é assim. Pensa o seguinte. Uma coisa é o mecanismo de decisão. Quando você descreveu, falou, o filósofo rei diz o que nós vamos fazer e depois o como são os especialistas que vão fazer. É uma visão bonita. Mas o que nós vamos fazer? Nós somos 200 milhões de brasileiros. Quem é que vai decidir para mim o que nós vamos fazer? Quem tiver mais condição. Não. Quem decide sou eu, a minha vida. E quem decide a sua é você. E quem decide a sua é você. Uhum. Nós só entregamos para governos espaços limitados de controle. É o que deveria ser, né? É o que tem que ser. Mas na prática... Mas o grande problema do quem decide o quê é esse. É que você fala, eu decido o que os meus filhos fazem. E, claro, você está usando uma hierarquia paternalista, sua casa, você está criando os jovens, eles não têm informação, você está orientando a sua família. Agora, o quê? Qual é a religião que teremos? O rei da Inglaterra dizia que era anglicana, que não ia seguir o Papa. O Vaticano diz que tem que seguir. Lutero diz que não, que você pode ter contato direto. Quem vai decidir o quê? Cada um de nós. Chama-se liberdade religiosa. Vamos ter controle. Controle sobre as crianças é uma coisa. Agora vamos fazer o seguinte: vou controlar 200 milhões de habitantes? Eu vou controlar em que sentido? Você vai controlar minha atividade econômica? Você vai controlar que profissão eu escolho? Você vai controlar com quem eu quero trabalhar? Quem eu quero contratar? O que eu quero produzir? Como assim? Que controle é esse do rei filósofo? Que rei é esse que conhece tudo? A civilização ocidental, na verdade, é uma marcha de cooperação fazendo esse equilíbrio. Como é que nós podemos criar riqueza? Resposta: as economias de mercado. Tem mais de 3 mil anos, 4 mil, 5 mil anos essa resposta. E o sistema político? Estamos tentando achar. Os gregos achavam que era sístole e diástole. Você vai, tem a república sofisticada, depois vai degenerando para a democracia populista, aí degenera numa tirania, aí tem que voltar, aí os aristocratas se rebelam contra aquele tirano. Né? O Império Romano caiu assim. Os senadores chegaram um dia e falaram: nem César, você acha que está acima do bem e do mal? Esfaquearam César no Senado. Agora, uma pergunta para quem está ouvindo a gente. Mas é importante entender isso. Sim. Esse controle tem 2 lados. Tem um lado que você quer, que no sentido do erudito, que vai dizer: olha, estudem todos vocês não podem decidir sobre esses aspectos. Não. O governo democrático, a Constituição limita, e isso a beleza da Constituição americana é essa. Né? A Constituição americana diz o seguinte: o Reagan faz esse discurso belíssimo, né, que é "We the people", nós, o povo, é que dizemos para o governo o que ele pode fazer. Perfeito. Nós dizemos quais são os nossos direitos e o que nós queremos dele. Por exemplo, igual o vídeo que você mostrou, né? Por exemplo, liberdade religiosa. Eu não dou ao governo o direito de dizer qual é a minha religião. Eu posso ser protestante, eu posso ser católico, eu posso ser agnóstico. É uma liberdade minha, de opinião. Ele não me diz o que eu tenho que fazer. Eu é que digo, nós, o povo, é que dizemos na Constituição o que ele pode decidir. Por exemplo, nós botamos lá que ele pode cobrar impostos para tentar reduzir as desigualdades, tentar promover a igualdade de oportunidades. Nós botamos isso na Constituição ou não. Mas nós não podemos obrigar as pessoas a fazerem tudo. Então o controle ele tem esses 2 lados. Tem um lado que parece inteligente, mas tem um outro lado que é o seguinte: num sistema tirânico, os que têm menor ética, os que estão dispostos a tudo, os mais truculentos são os que sobem. Você descreveu o sistema democrático agora, né? Num sistema tirânico. O democracia também, não, na na democracia não. Como é que tá na no Brasil democracia?
Aí vamos falar de como as engrenagens devem funcionar. Não, aí beleza. Aí, como a gente tá no âmbito filosófico da coisa, a gente tá Isso. direcionalmente alinhado. Filosófico. O meu problema é quando eu trago pra realidade, né? Aí quando eu trago pra realidade, essas liberdades de delimitação do poder governamental não acontecem. Mas começaram a acontecer. Por exemplo, quando teve muita corrupção, teve impeachment, teve prisão de ex-presidente, teve uma opção de coisa. Então teve um poder que foi, na época, o judiciário, que se levantou e falou, ó, tá exagerado pro lado de cá. E hoje, como é que tá? Bom, você... Tá complexo, né? Não vamos entrar nisso. Não, mas tá complexo. Não, o que acontece é o seguinte, é normal, chama-se a demarcação de territórios, porque é um sistema muito complexo, né? Por exemplo, então, quando um presidente se excede, gastou demais, levou o país para uma situação econômica dramática, etc. Os outros poderes se organizam e fazem um impeachment. Aí vamos supor que aí vai para o outro lado. Aí, de repente, quem está forte demais é o legislativo. Aí o judiciário vem e fala, olha, você cedeu aqui. Vou fazer uma correção aqui. Aí o judiciário sai da casinha. Aí o legislativo, o Senado, fala, ó, eu também faço impeachment aí no judiciário também. Quer dizer, então esse é um processo dinâmico. E o problema é que você fica nessa briga a cada 4 anos, o cara tentando renovar ali a tua carta de poder e você não consegue ter um planejamento de longo prazo. É ruim. Você lembra por que a gente começou essa conversa? A gente começou essa conversa falando de China, né? Que, na verdade, o cordão umbilical que leva a China a ser o que é ter um controle, ou seja, ter alguém que bota a ordem e fala, meu irmão, mas vamos fazer o seguinte, Eu acho ótimo. O que você acha da Nicarágua? Tem muito controle. Mas é pro lado ruim, né? O que você acha da Venezuela? Tem muito controle. Mas é pro lado ruim, mais uma vez. O que você acha da Coreia do Norte? Tem muito controle. Perfeito. Então é só esse o ponto. De 10 ditaduras de esquerda, uma está temporariamente dando... Guarda esse exemplo. Durante algum tempo, qualquer ditadura pode dar certo. Por exemplo, a União Soviética. Durante 10, 15, 20, 30 anos, é fácil você dar certo. Sabe por quê? Como você tem controle, você fala o seguinte, qual é o estado da arte hoje? Hidrelétrica, rodovia, ferrovia. Perfeito. Você faz 10, 15 anos disso. Você cresce muito. O regime militar brasileiro, politicamente, vamos fazer rodovia, ferrovia, vamos fazer programa nuclear, vamos fazer Transamazônica, vamos fazer ferrovia do Aço, Petrobras, Eletrobras, Siderbras. Deu certo 10, 15, 20 anos. Como é alguém decidindo, esqueceu do social, esqueceu de saúde e educação. Gastou uma grana preta no programa nuclear. 10 bilhões de dólares. Transamazônica, 15 bilhões de dólares. Nada para lugar nenhum a estrada. Entendeu? Então, é uma ficção a ideia do rei iluminado que vai acertar todas. Como é uma ficção a ideia de que o povo vai controlar os governos. Também. E aí é uma escolha nossa. Aí é uma escolha nossa. Você quer que uma pessoa decida tudo por você e tenha um grau de controle sobre você? Eu não. Você é um totalitarista. Não interessa se é direita ou esquerda. Até porque, sei lá, no sistema proposto por Platão não existe isso, né? Não é uma pessoa que decide tudo. Né? Você tem um conjunto ali de iluminados que, em tese, fazem essa decisão. Será que é a Suprema Corte? Será que é o Legislativo? Que grupo é esse? O problema é o seguinte... É que e essa independência quando você está em uma quem garante que eles são iluminados? Pessoas, o sistema que vai levar essas pessoas ao poder... não pode, historicamente aprendido, não pode ser um sistema onde todo mundo tem o mesmo poder de voto, tal qual os Estados Unidos. Você é um cara jovem, os Estados Unidos tem um sistema republicano, você é um cara onde jovem, os estados têm pesos diferentes. Você é um cara jovem, brilhante, empreendedor, muita energia, intelectualmente curioso. Isso são virtudes extraordinárias. Obrigado. Só pensa o seguinte, Platão tem 2.000 anos, mais 2.500. 2.700. Né? Então pensa o seguinte, a gente evoluiu do tempo dele para cá. Algumas verdades são atemporais. Sim. A busca da virtude, a busca da sabedoria, os estoicos, você controla as coisas que você pode controlar, você deve se aborrecer, as coisas que você não pode, você tem que se... Não é nem se conformar, se consolar com as coisas que você não pode mudar. Tem muita sabedoria neles. Agora a gente já saiu daquele ponto. A gente tem 2.000 anos de aperfeiçoamento. A democracia ateniense, aí degenerou para a tirania. Hoje, quando degenera, rapidamente começa o impeachment, aí tem os outros poderes, mas um poder está abusando. Os outros vão reagir. Toda vez que um poder comete excessos, alguém remete ele de volta para a caixinha. A minha provocação aqui, Paulo, vamos falar de Bukele.
Bukele pegou o país mais violento do mundo e transformou Qual ele país que a gente mais, tá falando, só pro ele pessoal transformou ele aqui? mais seguro do que os Estados El Unidos. Salvador. É um Beleza. belíssimo exemplo de uma resposta contundente ao problema público número 1, que é a preservação da vida. Perfeito. É a razão da existência de governos. Se você for olhar John Locke, se você olhar Hobbes, que é considerado a transição entre o absolutismo e o começo do Estado um pouco mais avançado, do Estado moderno, a racionalização é sempre a mesma. É a vida humana, é o maior Perfeito. bem que existe. A preservação do direito natural. O direito natural, a sua vida. O Bukele respondeu a isso mostrando a obsolescência, a incapacidade, a degeneração das democracias, Perfeito. que é o seu ponto. É isso aí. Então ele mostrou o seguinte, olha, um cara eleito... Bem intencionado. Eleito... E você sabe que era do partido de esquerda, né? Eleito... Ele foi do partido de Sim, esquerda. Sim. Isso mostra que a luz está acessível a todos. A todo mundo. Basta você olhar para a luz. Exatamente. Tá certo? E ele, agora, veja que interessante. Ele entrou pelo voto e foi reeleito sem fraude em urna. Mais de 80%. Acabaram os partidos políticos. O cara acabou, porque ele respondeu. Ele resolveu. Sistema democrático. É isso aí. Deu a resposta. Você não precisou da tirania. Mas concordamos, né? O que a gente está falando é o É seguinte: isso. precisa de controle. Esse é o nosso debate, né? Precisa de ordem. Se você tem ordem. Ordem. E a ordem ordem parte é de diferente alguém de controle. virtuoso, como o Bukele, fala assim: beleza, precisamos de ordem, eu vou botar Ele ordem. foi uma resposta, mas nós podemos dar essa resposta. Acabou com a violência no Mas país, nós né? podemos dar essa resposta. Espero que Por possamos. exemplo, o governo passado, Ah, as mortes caíram de 67 mil por ano para 37 porque mil. tinha ordem. mil. É esse que é o meu Ordem. ponto. Eu tô zero Isso. defendendo tirania, zero defendendo nada disso. O que eu tô falando aqui é: tem que ter ordem. Sim. E o sistema democrático, ele dificulta ter ordem, ele impossibilita, não. Tá, Agora aí é é Salvador, esse interessante, era o mas ponto. por isso que eu falo, você fez uma referência brilhante ao Platão, É, que é uma visão idealista. exatamente. Linda. É. Mas ao longo do tempo nós fomos tentando aperfeiçoar isso. E Aí você veio fez Montesquieu. referência também aí a John Locke, a Dan Smith, Isso. também que é uma visão linda, mas Sim, idealista. sim, idealista.